A arte de triunfar, a arte de ser feliz. Sob este título, eu resumo e completo o programa que me impus ao escrever este livro. Com efeito, desenvolvendo, nos capítulos precedentes, os meios que me pareciam melhores, mais simples e práticos, para adquirir a influência pessoal, apliquei estes meios a todos em geral, sem insistir nos 2 pontos que resumem por si só a finalidade da nossa existência. 1. A arte de triunfar. 2. A arte de ser feliz. É para preencher essa lacuna que acrescento o que segue. Primeiramente, algumas palavras relatinas ao destino. O destino, do verbo destinar. É, segundo os fatalistas, o encadeamento necessário e inevitável das causas determinantes dos bons ou maus sucessos, que se sucedem constantemente. Segundo os antigos, o destino dá a cada indivíduo, no momento de seu nascimento, a parte de bem ou de mal que lhe advém, sem mudança possível. As suas condições estavam reguladas de antemão pelas grandes divindades. Estas, quase impotentes para modificar a sua marcha e suas manifestações, eram também vítimas dele de certa maneira. O próprio Zeus era um escravo do destino. É a personificação do destino que ainda hoje, segundo a crença popular, submete não só o homem, mas ainda a natureza inteira à fatalidade. O destino que é impiedoso para a planta, o animal e o homem inferior, já não existe para o homem superior, que aprendendo pouco a pouco a dominar e dirigir os acontecimentos, soube conquistar o império da natureza. Os primeiros, sempre agitados pelas circunstâncias mais diversas e mesmo mais opostas, incapazes de prever e resistir, podem ser e são frequentemente precipitados na fatalidade, ao capricho daquilo a que chamam impropriamente o acaso, sobre os recifes da vida, onde se quebram como um navio desamparado, e sobre os rochedos, onde os atiram à tempestade. Mas desde que o homem consegue aprender a prever alguns acontecimentos, diminui já, de certa forma, os efeitos da fatalidade, e quando ele quer dirigir seriamente sua evolução, começa a aprender a tomar um lugar especial na natureza. Em vez de ser joguete dos acontecimentos, dirige-os de certo modo. Em todos os casos, mesmo sem que o perceba, atrai as coisas boas da vida e repele as más. Em vez de ser dominado pelas forças brutais da natureza, pelo contrário, domina-se e submete-as. O acaso já não existe, é uma palavra que não exprime senão a soma de nossa ignorância. Todo efeito tem sua causa, e mesmo com conhecimentos limitados que possuímos, podemos com frequência estabelecê-la, pois tudo se encadeia. O presente é a consequência natural do passado, como o futuro, preparado pelo presente, está sob sua dependência imediata. Em uma pequena obra intitulada O Acaso e suas relações com nossa mentalidade, Albert Dangers faz perfeitamente compreender esta importante verdade. Portanto, não é nem o acaso, nem o destino, o que nos condenam a infelicidades que parecem inevitáveis, mas sim nossa imperfeição, nossa imprevidência, nossa maldade e todo o conjunto de faltas e más ações que anteriormente cometemos. Este estado de falta de sorte, em que a adversidade parece ferir-nos com golpes redobrados, pode ser atenuado num prazo relativamente curto pela nossa vontade, e com o tempo podemos mesmo desviar-lhe o curso quase completamente. De infelizes, podemos tornar-nos felizes. É a energia unida às qualidades de caráter que decide nosso destino. O homem não foi lançado na vida sem armas, diz Atkinson.
ele recebeu como dom a vontade, e por meio dela faz-se senhor de seu destino. Por meio dela pode dirigi-lo neste ou naquele sentido, para este ou aquele fim, e dar-lhe esta ou aquela significação. Quaisquer que sejam os meios que se considerem e os homens que se interroguem, esta verdade parece universal. Em negócios, por exemplo, são as qualidades de espírito, os atributos de caráter e as tendências do temperamento que determinam o êxito. É a energia, a coragem, a confiança, a ambição e a obstinação que conduzem o indivíduo através de uma alternativa de sucessos e reveses a um fim e lhe permitem resistir às circunstâncias e aos acontecimentos. É por todas essas qualidades que estão esparsas nele que a vontade aproxima e coordena, que ele pode combater o mal e triunfar sobre ele. Para evitarmos as consequências da fatalidade que pesa realmente sobre a maioria, é indispensável que desenvolvamos o magnetismo pessoal, submetendo-nos a uma boa higiene física e moral e a exercícios apropriados, para gozarmos de uma saúde tão perfeita quanto possível, fazendo o bem e evitando o mal, sendo moderados e previdentes, e sabendo, por uma vontade ativa, dirigir nossos pensamentos para um ideal suscetível de nos levar ao objetivo que almejamos. Uma pessoa de desenvolvimento médio, um advogado, um engenheiro, um médico, um comerciante, um industrial, cujos negócios correm bem, um empregado e mesmo certos operários, que sem serem completamente felizes não são todavia infortunados, na acepção própria do termo, podem ter primeiro um ideal filosófico ou mesmo religioso para favorecer seu desenvolvimento mental, e em seguida um ideal mais terra a terra para melhorar-lhes o bem-estar e a abastança, se o nascimento não lhes brindou com a fortuna. Aquele que já possui este bem-estar e não tem necessidade de ganhar dinheiro para prover as suas necessidades materiais, pode dirigir suas aspirações para as ciências, artes, literatura, coleções. Um duplo ideal parece-me essencialmente útil, pois não se pode, sem fadiga, pensar constantemente em uma mesma coisa. A fadiga exagerada não tardaria em determinar o esgotamento de um ou vários grupos de células cerebrais, e este esgotamento, sem ser fatal, poderia imobilizar-nos durante um tempo mais ou menos longo, reduzindo-nos à impotência. Enquanto trabalhamos em uma direção, as células de certos grupos são as únicas ocupadas, e dando à corrente de nossos pensamentos outra direção, novas células entram em atividade e as que estão fatigadas repousam. Um ideal, e mesmo dois, são, pois, indispensáveis para fixar no intelecto dos indivíduos mediamente desenvolvidos os meios que devem conduzi-los a este ou aquele fim. Porém, não devem ser mais numerosos, pois seus pensamentos, isto é, suas forças, em lugar de se concentrarem, se dispersariam demais para poderem agir utilmente. Aqueles que ainda estão no lodaçal do infortúnio não devem ter senão um só e único ideal: alcançarem êxito em suas empresas, para se fazerem felizes. Os esforços requeridos por este ideal são absolutamente necessários, pois aquele que não se esforça para nada fica primeiro estacionário e depois não tarda a tornar-se inferior em inteligência aos que buscam um fim determinado e bem definido, pois, em razão da teoria que desenvolvi, suas ideias vagas, indecisas e sem energia atraem ideias análogas que não possuem nenhum poder construtor, e suas faculdades intelectuais, insuficientemente exercitadas, se atrofiam mais ou menos depressa. O desenvolvimento da individualidade
que nos conduz paulatinamente à perfeição, não tem limites, pois a eternidade se estende diante de nós. Qualquer que seja o grau de nosso desenvolvimento, quaisquer que sejam as alturas onde nos encontremos, há sempre cumes mais elevados que havemos de atingir mais tarde. Trabalharemos, pois, sempre pelo nosso desenvolvimento, com certeza absoluta de que o menor dos nossos esforços não será perdido, e dele aproveitaremos num futuro mais ou menos afastado. Porém, muitas pessoas infortunadas dirão, certamente que o seu infortúnio é muito grande e que dura um tempo demasiado longo para que possam superá-lo. Por conseguinte, é inútil procurar sair dele. Este raciocínio é falso. Parece, entretanto, evidente que, se uma pessoa foi muito infeliz durante 60 anos, por exemplo, torna-se quase impossibilitada, apesar de seus esforços, de melhorar seriamente os dias que lhe restam a viver. Pois o que se chama impropriamente destino pesa fortemente sobre ela. Seus esforços não serão perdidos, se deles aproveitar muito pouco na vida atual, se recompensará largamente mais tarde. Para compreender esta verdade, é preciso admitir que a morte não passa de uma mudança de estado, sem ser o fim da vida. Convém admitir também, como fazem os teósofos espiritualistas, a pluralidade das existências, conforme o que expliquei num breve bosquejo relativo à nossa imortalidade. Compreende-se, pois, que as nossas existências anteriores preparam a existência atual, como esta prepara as que virão mais tarde. Não somos nem recompensados nem punidos por nossas boas ações, ou má ações, como ensina o cristianismo, mas estas são as causas diretas e inevitáveis da nossa felicidade ou infelicidade. Em resumo, são os fatores do nosso destino. Como este último nos pertence pessoalmente, cabe a nós dirigi-lo segundo as nossas aptidões, para o fim que mais desejamos. Somos como o trabalhador que cultiva o seu campo, faz a sementeira e a colheita. Quanto melhor for o campo cultivado e a semente escolhida, tanto mais vantajosa será a colheita. Saibamos, pois, cultivar o campo do nosso destino. Semeemos bons pensamentos, façamos boas ações e colheremos o êxito e a felicidade em abundância. Colheremos quase imediatamente nesta vida uma parte da safra e mais tarde numa outra o resto. É esta lei da natureza que permite compreender por que uns nascem na abastança, com todos os atributos de um bom destino, enquanto outros, já marcados na fronte por uma estrela fatal, nascem na lama da miséria, de que só conseguem sair à custa de penosos e contínuos esforços. Segundo a expressão dos sábios da Índia, eles consomem o seu mau karma. Apressemo-nos, pois, em abandonar os pensamentos de maldade, ódio, tristeza, desânimo e enfermidade, para substituí-los pelos de benevolência, amor, alegria, coragem, esperança e saúde, pois os primeiros, que são negativos e destrutivos, são portadores de desgraça, de doença, ao passo que os outros são positivos, construtivos e produtores certos do êxito e da felicidade. Toda pessoa que pensa continuamente em doenças, diz Mulford, emite germes de doença. Se ela pensa em saúde, força, alegria, emite germes que determinam tanto em si como nos outros a alegria e a saúde. Desde a antiguidade mais remota, os filósofos admitem com justa razão que o homem é o que pensa, pois torna-se paulativamente o que deseja ser. É fazendo alusão a esta verdade que o Evangelho nos diz que é preciso edificarmos nós mesmos nossa casa nos céus, isto é, transformar-se desde já
no que se deseja ser mais tarde. Os céus não estão em nenhuma parte do espaço, estão cá embaixo e em toda parte onde quisermos assegurar a nossa felicidade. Para fazermos um destino feliz, os meios que indiquei precedentemente, unidos aos que vão a seguir, bastarão amplamente para todos os que quiserem seriamente tomar a sua direção. Eles não tardariam a constatar que suas forças físicas e morais se desenvolvem, que seu julgamento torna-se mais sadio, que a consideração para com eles aumenta, que sua intuição dirige-os para caminhos mais fecundos, e logo perceberão, com prazer, que as boas coisas da vida começam a vir a eles, sem que nada façam de especial para atraí-las. Ainda que o destino seja quase inseparável da felicidade e do que se chama o êxito em geral, vou tratar, de modo mais especial, destas duas aspirações. Para triunfar. Desde que os americanos puseram em moda o magnetismo pessoal, um grande número de autores de todos os países, muito diversamente recomendáveis, tratou da arte de triunfar sob as suas formas mais variadas. O que vou dizer a este respeito dirige-se a todas as classes da sociedade, ao rico que procura um ideal para ocupar os seus lazeres, às pessoas abastadas que desejam uma profissão liberal, assim como às pessoas do povo que são forçadas a abraçar uma carreira qualquer, a dar-se aos trabalhos intelectuais ou aos trabalhos manuais, ou a empreendimentos de que esperam, se não a fortuna, ao menos uma posição cômoda que lhes assegure a educação de sua família em boas condições pecuniárias. Não tratarei aqui dos meios de satisfazer todas as aspirações, mas a título de exemplo ou de modelo, que servirá para cada uma delas. Com algumas modificações insignificantes, vou tratar mais detalhadamente do êxito nos negócios em geral e dos meios que me parecem mais acertados e fáceis de se porem em prática, sobretudo para aqueles que já se familiarizaram com as regras do magnetismo pessoal. A fortuna sorri aos audaciosos, diziam os antigos. Garfield acrescentou depois: não se espera fortuna, avança-se para ela. A audácia, que é o resultado de uma vontade brutal e irrefletida, longe de conduzir ao êxito, é muitas vezes suscetível de levar à ruína o audacioso que não possui outras qualidades. Quando muito, é recomendável em alguns momentos para obter um negócio. Uma vontade refletida, persistente, é sempre necessária para assegurar o êxito na profissão que se escolhe, como em geral em todos os negócios comerciais, industriais ou outros que se empreende. Para que um jovem possa triunfar na profissão que escolheu, é indispensável que tenha estudado suas aptidões e tenha examinado se esta profissão lhe convém realmente. Para isto, cumpre consultar seus gostos, tendências, forças, aptidões e mesmo defeitos, pois todos nós temos disposições especiais que nos permitem chegar mais ou menos depressa e mais ou menos bem a uma situação desejada, ao passo que, apesar de nossa boa vontade, não faríamos senão vegetar em uma outra. Assim é que um mau médico, que não sabe curar seus doentes nem conservar sua clientela, poderia fazer fortuna no comércio ou na indústria. Um advogado, que não faz fortuna no ofício, poderia muito bem ser um excelente médico, um talentoso engenheiro ou um arquiteto modelo. Para que cada qual possa achar o lugar adequado que deve ocupar, convém romper com as tradições de família, que querem que o filho abrace a carreira do pai, sobretudo quando este acertou em lograr a riqueza e o bem-estar ao seio familiar.
Em razão do meio onde ele foi criado, o filho pode ter as mesmas aptidões que o pai e fazer fortuna por sua vez, mas pode também ter aptidões diametralmente opostas e não ser capaz, no caminho seguido pelo pai, senão de dissipar insensatamente a sua herança. Fatos assim observam-se por toda a parte, em todas as classes sociais, e falam bem alto, para que eu me dispense de citar exemplos. Antes de abraçar uma carreira qualquer, liberal, artística, literária, administrativa, comercial, industrial ou qualquer outra, convém primeiramente pôr-se à altura da sua tarefa, conhecendo-a em seus menores detalhes, pois é evidente que, se ignoramos alguns, estamos expostos, muitas vezes, a enganar-nos ou deixar-nos iludir. É-nos preciso, ao mesmo tempo, orientar a corrente de nossos pensamentos para o fim a atingir. Desde que o caminho esteja escolhido e o fim avisado, é indispensável não pensar senão em atingi-lo, ou pelo menos não se preocupar com outro assunto importante. Não deve olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e, sobretudo, para trás, se não for para continuar no caminho já percorrido. Para isto, uma condição é absolutamente necessária: querer. Mas não basta dizer da boca para fora, eu quero. É de rigor que a vontade parta do mais fundo recesso da consciência e que nasça de um vivo desejo de êxito, que seja calma, constante, uniforme, e que sem orgulho, mas com nobre altivez, tenhamos a máxima confiança em nosso valor pessoal, na eficácia dos meios empregados, ou que nos propusermos em empregar, e tendo a mais absoluta certeza da vitória. Com tudo isso, são ainda necessários a coragem, o bom senso, certa ambição, ainda que apenas para satisfazer o amor próprio, a constância, a perseverança, a tenacidade e obstinação mesmo. É pelo conjunto dessas qualidades coordenadas e reunidas em um feixe pela ação do juízo e da vontade, tal como por uma lente, se reúnem em seu centro os raios luminosos e magnéticos que atravessam paralelamente o seu eixo, que nós nos tornamos aptos não só a dirigir-nos, como também a vencer todos os obstáculos que se antepuserem aos nossos passos, sem jamais impedir-nos de visar o fim que almejamos. É evidente para todos que no princípio da vida comercial, industrial ou outra qualquer, os empregados mais corajosos, perseverantes e trabalhadores são os mais bem pagos e suscetíveis de progresso rápido. A ambição, quando não ultrapassa o conjunto das outras qualidades, é um auxiliar de primeira ordem e essencialmente muito útil. Assim, o modesto empregado que inicia a vida comercial aos 13 ou 14 anos, em qualquer estabelecimento, deve procurar fazer melhor trabalho que seus colegas, a fim de ganhar consideração e ser apontado para um posto mais elevado e mais bem remunerado. Certamente deve ter a ambição de tornar-se um empregado modelo entre os que contam mais anos de serviço. O seu desejo não deve parar aí, mas propender para um lugar de maior vulto, o chefe da seção, do departamento de expedição ou do escritório. Sempre por seu trabalho e seu mérito, o empregado deve aspirar a um cargo superior e tornar-se o auxiliar imediato do patrão ou diretor, e mesmo substituí-lo quando a ocasião se oferecer. É com estas disposições ambiciosas e outras que as favoreçam que um modesto empregado pode tornar-se sócio e mesmo diretor de uma grande e rendosa empresa, e que um indivíduo, tendo o tino dos negócios, estabelece com uma pequena soma de dinheiro um comércio minúsculo que vai depois aumentando até tornar-se uma casa colossal. Sem falar dos multimilionários norte-americanos,
que se tornaram os reis do comércio e da indústria. Em Paris, Potin com sua mercearia, Rouel com o bazar do Hotel de Ville, Chauchard e Boustican com os grandes magazines de Louvre e do Bon Marché. São exemplos notáveis. Para tais resultados, uma instrução superior teria sido provavelmente prejudicial. Em todo caso, ela não é necessária. Para o caso acima, basta somente uma boa instrução fundamental e, sobretudo, uma instrução especializada extremamente sólida e que diga respeito quase exclusivamente ao conhecimento dos artigos que se deseja explorar. Esta instrução especializada que a pessoa adquire, às vezes muito rapidamente, como empregada em outros estabelecimentos, deve ser secundada pelo bom senso, uma vontade poderosa e outras qualidades como atrás dissemos. Antes de empreendermos um negócio importante, convém que pensemos nele muitas vezes, que concentremos nosso pensamento no objetivo principal e que nele meditemos, para fixar no intelecto todos os elementos úteis que a ele se referem e rejeitar os prejudiciais, em todos os casos com alternativas de repouso e atividade bem calculadas. É indispensável que não o percamos de vista, nem mesmo por um dia.